Olha, quando se fala em massagem, o que é que vem à cabeça? Provavelmente um spa chique, né? Aquelas velas, uma musiquinha calma, mas sabe, isso é só a pontinha do iceberg. O que a gente vai explorar aqui hoje é algo muito mais profundo, uma prática que é ao mesmo tempo uma arte milenar e uma ciência médica super séria. E isso nos leva à grande pergunta, né? Será que massagem é só um luxo, uma coisa cara para se mimar de vez em quando? Ou tem algo mais aí? É isso que vamos descobrir e olha, a resposta talvez mude completamente o jeito que a gente encara o poder do toque. Vamos começar pelo básico, pelas palavras mesmo. Terapêutico vem do grego para cura e massagem vem de masso, que quer dizer amassar. Então percebe, desde a raiz da palavra, a gente não está falando de um relaxamento qualquer, de um momento. A gente está falando de um tratamento, algo metódico, clínico, feito para tratar distúrbios do corpo. E olha, essa ideia não é nem um pouco nova. Longe disso. A massagem como tratamento tem uma credibilidade que, sinceramente, vem de milénios de história. Passou por inúmeras culturas, por civilizações inteiras. E é só olhar para essa linha do tempo para entender. A gente está falando de uma prática documentada há mais de 3.500 anos na China. O próprio Hipócrates, o pai da medicina, lá na Grécia Antiga, já falava sobre isso. Até o imperador Júlio César usava para aliviar as dores dele. E vindo mais para perto, no século XIX ela foi toda sistematizada e, pasme, virou uma ferramenta essencial nos hospitais militares durante a Primeira Guerra Mundial. Então não é modinha, é medicina ancestral pura e simples. Ok, então o que faz um massoterapeuta hoje em dia? O papel dele ou dela vai muito além de só aplicar umas técnicas. Pensa assim, o terapeuta é quase um detetive do corpo, treinado para ler todas aquelas pistas bem subtis que o nosso organismo vai deixando pelo caminho. E é interessante que uma sessão terapêutica de verdade não começa com o toque, começa com a escuta. Os profissionais chamam isso de anamnese, que no fundo é uma conversa bem detalhada. O terapeuta quer saber tudo, qual a profissão da pessoa, o estilo de vida, o histórico de saúde, porque é tudo isso que vai dar o contexto para o tratamento, entende? A avaliação mesmo, ela começa bem antes de qualquer toque. A primeira grande pista é a postura. O jeito que a pessoa fica de pé ou sentada. Isso diz tanto. Revela desequilíbrios na estrutura, padrões de tensão muscular, até a forma como o corpo lida com a gravidade. Sabe aqueles músculos que parecem mais saltados? Podem ser músculos encurtados, contraídos, mostrando exatamente onde o corpo está a travar uma batalha. Depois da postura, o terapeuta olha para a pele. A gente nem pensa nisso, mas a pele é o nosso maior órgão e conta uma história fantástica. Cor, textura, temperatura, tudo isso é pista. Uma vermelhidão pode ser inflamação. Se a pele está meio azulada, a tal da cianose pode ser falta de oxigênio. Pele seca, às vezes está ligada a problemas nos rins, na tiroide. O terapeuta está a ler tudo isso o tempo todo. E aí, claro, vêm os músculos. É aqui que entra a palpação, o toque. O terapeuta vai sentindo o tônus, a textura, a saúde geral do tecido. O objetivo é caçar desequilíbrios, contraturas, espasmos, qualquer área onde o volume do músculo parece diferente do normal. E é aqui que a gente vê a precisão clínica da coisa. Um bom terapeuta não sente só um nó. Ele ou ela vai diferenciar, por exemplo, entre hipertrofia, que é o músculo a trabalhar demais, talvez para compensar um outro mais fraco, e a atrofia, que é o contrário, o músculo a definhar, o que pode ser sinal de um problema nos nervos. São diagnósticos totalmente diferentes que precisam de abordagens também totalmente diferentes. Bom, a gente já viu a história, já viu como funciona a avaliação, agora vamos mergulhar na ciência por trás de tudo isso. Como é que mexer nos tecidos do corpo pode causar um impacto tão profundo na nossa fisiologia? A resposta, gente, está na forma como o toque conversa com o nosso sistema nervoso e circulatório. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que funciona? E a resposta não é mágica, não. É pura neurobiologia. Vamos dar uma olhada nos principais mecanismos que a ciência já conseguiu mapear. Um dos pontos centrais aqui é o que se chama de ciclo da dor. Pense comigo, um músculo fica tenso, certo? Isso diminui a chegada de sangue ali, o que causa dor. E a dor? Ela dispara um reflexo que faz o músculo contrair ainda mais. É um ciclo vicioso que se alimenta sozinho. A massagem entra aí como um interruptor. A pressão mecânica relaxa o músculo, o sangue volta a circular e pronto, o ciclo é quebrado. Mas não é só sobre dor muscular, não. A massagem tem um efeito super poderoso no nosso sistema nervoso autónomo.
Pense nesse sistema como se fosse o nosso interruptor de luta ou fuga, sabe? Aquele que dispara quando a gente está sob stress. Pois é, a massagem ajuda a desligar esse interruptor. Para entender bem isso, vamos pensar em como o corpo reage ao stress. O stress crónico deixa a gente num estado constante de alerta, de alarme ou resistência. E isso, claro, vai gastando toda a nossa energia, esgota os nossos recursos. É aí que entra a fase de exaustão. É nessa hora que o corpo fica vulnerável e abre a porta para uma série de doenças, desde problemas de coração até questões emocionais. E o mais legal é que esse efeito não é só uma sensação de relaxamento, é uma mudança bioquímica real que dá para medir. Vários estudos já mostraram que a massagem consegue diminuir os níveis de cortisol, que é a principal hormona do stress. Na prática, isso ajuda o corpo a sair daquele modo de crise e finalmente entrar em modo de reparação. Olha só que poderosa esta citação. É de um cirurgião militar lá da Primeira Guerra Mundial. Imagine, há mais de 100 anos, num cenário mais extremo que existe, que são as lesões de guerra, o valor clínico da massagem já era visto como inquestionável. Para quê? Para aliviar a dor, para diminuir o inchaço e, o mais importante, para nutrir os tecidos e acelerar a cura. Impressionante. A gente falou da ciência, mas agora é importante voltar para a parte da arte. Porque, no fim das contas, a eficácia de uma massagem terapêutica não está só na técnica, na aplicação mecânica. Está, e muito, no contexto humano em que tudo isso acontece. E os benefícios práticos são muitos, viu? A gente está a falar de melhorar a circulação, aumentar a mobilidade das articulações, ajudar a eliminar toxinas do corpo. Cada um destes pontos, se a gente parar para pensar, significa uma melhora real, concreta, na qualidade de vida de uma pessoa. Mas olha que interessante, a gente pode ter a melhor técnica do mundo, todo o conhecimento científico, mas o elemento que realmente transforma, que acelera a cura de verdade, é a relação humana. O ponto-chave é o seguinte: para um tratamento funcionar, a pessoa que está a receber precisa de conseguir relaxar, precisa de confiar. E é aí que entra a empatia do terapeuta, a capacidade dele ou dela de ouvir, de compreender. Isso cria um ambiente seguro. E é nesse espaço seguro que o corpo e a mente finalmente podem baixar a guarda e deixar os processos de autocura do próprio organismo entrarem em ação. No fundo, tudo se resume a uma coisa muito simples. O toque é a nossa primeira linguagem. É como a gente se comunicava antes mesmo de aprender a falar. E num contexto terapêutico, esse toque carrega uma mensagem poderosa, uma mensagem não verbal de cuidado, de aceitação, de apoio, algo que muitas vezes palavra nenhuma consegue expressar. E isso ajuda a restaurar o sentimento de segurança, de valor próprio. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A massagem terapêutica, como vimos, vai muito além de músculos e hormonas. Ela toca na nossa necessidade mais fundamental de conexão, de cuidado. E hoje, no mundo onde a maior parte da nossa interação é digital, através de um ecrã, talvez redescobrir o poder e o valor do toque humano seja mais essencial do que nunca, não acha? Então fica bem claro, né? Massagem é muito, mas muito mais do que um luxo. É uma ferramenta de cura poderosíssima que tem uma história gigante por trás e uma base científica bem sólida. E, talvez o mais importante, ela nos lembra de uma verdade essencial: a conexão profunda que existe entre o nosso corpo, a nossa mente e o simples, mas poderoso toque humano.